Boa noite, irmãos. Vamos para o nosso tempo com a palavra. Hoje é um dia muito especial para todos nós cristãos, né? Nós que podemos lembrar ou relembrar da maior vitória de todos os tempos, né? Da ressurreição de Cristo, né? Da sua vitória sobre a morte, da vitória dele sobre o pecado. Na semana passada, inclusive, eu fiz uma comparação entre o reino de Deus, que é algo perene, e a glória dos clubes de futebol, que é algo que passa tão ligeiramente. Bom, a vitória de Cristo também é uma vitória que jamais vai perder a sua glória, né? A vitória sobre todas as vitórias. E nesse domingo de Páscoa, que nos entristece não estarmos com os irmãos, não termos tido o nosso café da manhã juntos, não termos celebrado a ceia do Senhor, nem tido comunhão uns com os outros, nós ainda assim devemos nos alegrar. Eu li essa semana um pastor que comentou que não é tão importante que a igreja esteja cheia, desde que, na verdade, o túmulo esteja vazio. É óbvio e com certeza é fundamental nossa comunhão, né? É algo que a Bíblia nos incentiva a fazer. Nós nunca devemos negligenciar essa comunhão, nem devemos achar que é mais válido fazer o que nós temos feito hoje em dia. Não, não é. Né? Mas o que realmente vale para nós e a razão pela qual nós nos reunimos na igreja é porque o túmulo hoje está vazio, é porque Cristo está vivo, porque Ele ressuscitou. Essa é a nossa razão de nos reunirmos, não somente para podermos estar juntos uns com os outros, mas para celebrarmos e para honrarmos esse que vive e que nos fez tantas preciosas promessas. E nessa noite eu gostaria que nós pudéssemos juntos meditar sobre a obediência de Cristo. Nesse dia de Páscoa eu gostaria de meditar sobre a obediência de Cristo. E por isso eu convido a todos a abrir suas Bíblias para o livro de Filipenses. Livro de Filipenses, capítulo 2. E nós vamos ler dos versículos 5 até o versículo 11. Filipenses 2, de 5 a 11. Vamos falar sobre a obediência de Cristo. E depois de ler esse trecho, eu vou estar orando. Vou ler aqui nas minhas anotações, já tenho os versículos, que diz assim: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo. Assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que, ao nome de Jesus, todo o joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por essa noite, essa oportunidade, Deus, que nós temos de estarmos reunidos, ainda que virtualmente, mas com o mesmo coração, com o mesmo desejo de prestarmos culto a Ti, ó Pai. Ó Deus, quanto nós ansiamos pelo dia em que nós estaremos novamente reunidos, e nós não sabemos, ó Deus, quando isso acontecerá, se será em breve ou ainda antes do que nós imaginamos, porque o Senhor pode voltar ainda neste meio tempo. Por isso eu clamo a Ti, ó Deus, que o Senhor possa estar transformando as nossas vidas cada dia mais, que nós possamos estar usufruindo desse tempo que temos tido, Pai, para podermos mais e mais sermos transformados à Tua imagem. Muitas vezes o Senhor pegou os Seus discípulos e os levou a um lugar separado, para que eles pudessem descansar, para que eles pudessem ter um tempo mais íntimo contigo. Que nesse tempo separado que nós estamos tendo, que nós possamos estar tendo cada vez mais um tempo íntimo contigo, crescendo nossa comunhão com o Senhor, aproveitando esses tempos para isso, Pai. Mas também com aquele desejo grande, muito grande, mais uma vez, dentro da Tua vontade, nós estarmos reunidos para gloriarmos o Teu nome,
para trazermos honra a Ti, ó Pai. Perdoa as nossas faltas, perdoa os nossos pecados, e muito obrigado, Deus, porque nesse domingo nós podemos celebrar a Páscoa, nós podemos celebrar a vitória de Cristo sobre a morte, e que Teu exemplo de obediência, Pai, molde os nossos corações, façam com que nós possamos, ó Deus, estarmos meditando em tudo isso, para vivermos para a Tua honra e Tua glória no tempo que ainda temos aqui. Louvamos a Ti por tudo, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Talvez o irmão, ao acompanhar a leitura, percebeu que o texto era um pouco diferente. Eu li o texto numa versão, na chamada versão transformadora, e que eu gosto porque tem um vocabulário bem simplificado, e eu tenho usado mais com os jovens essa versão, com as palavras que ficam mais próximas, mas eu com certeza continuo mesmo olhando várias versões ao mesmo tempo para poder estudar, e sempre que julgo que algo ficou faltante ou não ficou tão bem expresso, eu faço uso de outras versões para ampliar o entendimento e para podermos assim entender mais. Mas creio, estudando o texto, que não ficou faltante, que realmente nos deu um bom entendimento, uma boa percepção do que Paulo estava escrevendo ali. Num dos momentos de maiores agonias, por parte de nosso Senhor, daquele sofrimento, daquela dor que ele já sentia por causa da crucificação que logo mais seguiria, Jesus Cristo, ele disse as seguintes palavras: não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Isso nós encontramos, ou podemos encontrar, em Lucas capítulo 22, versículo 42. Cristo, ele foi obediente, e com isso em mente, Paulo, ele nos deixa a mensagem que nós devemos ter como exemplo em nossa mente, para vivermos de uma forma que nós venhamos a acabar agradando ao nosso Deus. E por isso, nessa Páscoa, nós vamos convidados a olhar a obediência de Cristo. E ao olharmos a sua obediência, nós somos convidados a termos, em primeiro lugar, a termos a sua mente. Nos versículos 5 a 8, nós vemos essa informação de que nós devemos ter a mesma mente de Cristo, e qual era a mente de Cristo? O que dominava, o que estava dentro da mente de Cristo? O que era a função número 1 dentro da mente dele? O que era a coisa que mais tocava ele, que ele deveria fazer no seu dia a dia? Bom, a resposta é muito simples. A vontade de Deus era a mente de Cristo. A mente de Cristo não continha a vontade de Deus, ela era a própria vontade de Deus. Tudo o que acontecia ali dentro da mente de Cristo era a vontade de Deus expressa, total, tomava conta de toda a sua mente. Tanto que quando ele vai nos ensinar sobre a oração, o que ele vai dizer lá em Mateus? Abre comigo para Mateus, capítulo 6. Livro de Mateus, capítulo 6, nós vamos ler o versículo de número 10. Mateus 6, 10. Jesus Cristo, dentro da sua oração exemplar, ele nos diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então nós vemos claramente que Cristo não somente pensava eventualmente na vontade de Deus, o que dominava a mente dele, o que fazia com que ele, em todos os momentos, cada atitude, cada coisinha que ele fazia, tudo tinha um foco: obediência à vontade de Deus. E no livro de João nós vemos uma sequência de fatos, uma sequência de versículos que mostram o quanto a mente dele estava, de certa maneira, não obstinada, mas junta, alinhada completamente com esse pensamento de que era fazer a vontade do Pai a coisa mais importante para ele. Vai comigo agora para João capítulo 4, livro de João capítulo 4, versículo de número 34.
João 4:34. Diz assim a palavra do Senhor: Então Jesus explicou: Meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Consiste em fazer a vontade, a coisa mais básica, ou seja, o alimento, é isso que Cristo está querendo dizer, ou seja, a minha coisa mais elementar, a coisa que fica na minha base das minhas necessidades maiores, não é comer, não é me vestir, né? Ele vai até falar em Mateus 6, né, que a gente não deve se preocupar com essas coisas, mas a grande vontade dele, que é o que ele também ensina em Mateus 6, é buscar o reino de Deus, é obedecer ao seu Pai. Essa era a vontade que ele tinha. Consiste, o alimento dele não era... Eles até perguntaram que tipo de comida que Jesus tinha recebido, se ele tinha recebido uma alimentação diferente ali naquele contexto, né? E ele fala, não, a minha alimentação não é um alimento qualquer, esse que a gente come e logo em seguida já não tem mais função, que nos dá energia por um tempo e logo depois passa. A minha vontade era o quê? Fazer a vontade daquele que me enviou. Essa era a mente de Cristo. Vai comigo agora um pouquinho mais para frente, João capítulo 5, João 5:30. João 5:30 nós encontramos: Não posso fazer coisa alguma por minha própria conta. Julgo conforme aquilo que Deus me diz. Logo, meu julgamento é justo, pois não faço minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Mais uma vez Jesus declarando que a vontade dele não era importante. Não fazia nada por conta própria, mas fazia tudo de acordo com a vontade do Pai que havia enviado ele. Mais um pouquinho à frente, João 6, versículo 38. João 6, versículo 38. Nós vemos o seguinte: Pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou e não minha própria vontade. Bem sucintamente, bem declarado para que ninguém tivesse dúvida. Eu desci do céu, mostrando sua deidade, mostrando que realmente ele era Filho de Deus. Desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. É por causa dessa obediência que Cristo teve, que levou ele até a vida que ele teve, morrer a morte de cruz, que nós vemos lá em Filipenses capítulo 2, foi obediente até a morte de cruz, ele foi obediente até a morte, ou seja, durante toda a vida dele. Não é que ele foi obediente na morte, ele foi obediente até a morte de cruz, porque ali foi encerrado, foi o tetelestai, foi o está consumado. Então toda a vida de Cristo foi caracterizada por obediência a Deus Pai. A característica básica da sua vida era obediência a Deus Pai. E por que Cristo foi obediente é que hoje nós podemos dizer, como João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se ele não tivesse morrido, se ele não tivesse sido obediente até a morte de cruz, ele não teria sido o Cordeiro de Deus. Ele não teria tirado o pecado do mundo. Se Cristo não tivesse morrido e não tivesse ido à cruz, a ira de Deus ela permaneceria sobre nós. Mas Cristo, como diz Isaías, ele tomou sobre si os nossos pecados. Foi por causa disso que Isaías pode dizer que o castigo que nos traz hoje a paz estava sobre quem? Sobre Cristo. Porque ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus foi obediente em cumprir a vontade do Pai. E sabe, às vezes nós, cristãos, pensamos que as nossas vidas nos pertencem, que nós podemos fazer o que nos dá vontade, que se nós quisermos ir para a direita, a gente vai para a direita, se a gente quiser ir para a esquerda, a gente vai para a esquerda, e assim por diante. Mas a verdade não é essa. A gente esquece que Deus ele é soberano sobre as nossas vidas e Ele é nosso Senhor. Ele é nosso Senhor. E nós, se Ele é nosso Senhor, nós somos escravos dele.
Jesus, ele inclusive até mostra isso, dizendo para Pilatos na situação ali pré-crucificação, que ele fala: nenhuma autoridade foi lhe dada senão a que vem de meu Pai. Ou seja, o poder que Pilatos julgava ter não era o poder que Pilatos tinha, mas era o poder que Deus Pai havia concedido a Pilatos para ter. O Kevin DeYoung, comentando sobre esse versículo, ele fala: o mal não está no controle. Jesus estava nas mãos de Deus e não nas mãos de Pilatos. Se fosse da vontade de Deus que Cristo não morresse naquele dia, naquela Páscoa, ele não teria morrido. Se fosse da vontade de Deus que ele morresse numa outra Páscoa, a gente sabe que ele iria morrer numa Páscoa, porque a promessa foi feita lá, né, voltando no Antigo Testamento, quando o Espírito passou sobre a casa dos judeus que tinham a marca do sangue nos seus umbrais. Aquela foi a primeira Páscoa. Então nós sabíamos que Cristo ia morrer numa Páscoa. Isso não havia dúvida alguma. Ele era o Cordeiro de Deus. Todas as promessas mostravam que ele ia morrer numa Páscoa. Isso era óbvio. Mas não foi porque Pilatos teve poder e o mandou crucificar naquele dia. Foi porque Deus Pai havia determinado que aquele era o momento para ele ser crucificado e morrer no nosso lugar. Então, nós muitas vezes pensamos: a gente pode fazer o que a gente quiser, a gente pode obedecer a Deus da maneira como a gente achar melhor, a gente pode servir nossa vida da maneira como nós queremos. Não. Nessa Páscoa nós somos convidados ao quê? A ter a mesma mente que Cristo teve, de obediência total a Deus Pai. Tiago, inclusive, nesses tempos de confinamento, é interessante nós olharmos aquele texto de Tiago capítulo 4, pode ir comigo lá, Tiago capítulo 4, versículos 13 a 16. Tiago 4, 13 a 16. Olha o que Tiago nos ensina lá sobre como nós devemos processar essa ideia da vontade de Deus para nossas vidas. Ei a vocês que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar disso, em lugar do que devias dizer: se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda a glória tal como esta é maligna. Nós muitas vezes pensamos: agora a gente vai isso, mês que vem eu vou em tal lugar, tal coisa aqui, tal coisa ali. E onde que a gente está hoje? Né? A gente comentando recentemente, eu e a Lu, dia 1º de março. Hoje a gente está recém no início de abril, mas no dia 1º de março a gente estava num casamento. Sabe, não faz muito tempo, uma junção de pessoas, 1º de março. E foi uma avalanche. Logo em seguida a gente já estava dentro de casa, numa quarentena. E a gente tem um livro de devocionais que a gente lê todos os dias juntos. E a gente tem marcado no livro lá quantos dias a gente já está aqui. Já estamos 20 e poucos dias aqui. E sabe, que coisa incrível. Que coisa incrível como as coisas passaram rápidas. E nós, na nossa presunção, tínhamos vários planos para esse ano. Né? Vários planos. Mas se for a vontade de Deus, é que nós devemos fazer. Quem somos nós para termos uma mente diferente da mente de Cristo? Se você é cristão de verdade, o seu desejo é ser como Cristo. Não para exaltação própria, não para orgulho seu, mas porque você ama aquele que te salvou. Porque você ama aquele que deu a sua vida por ti. Agora, se não existe essa mente de obediência a Deus na sua vida, algo existe de errado. Ou você perdeu a visão no meio de todas as coisas que esse mundo te oferece, e você perdeu aquele desejo íntimo e total de estar cada vez mais alinhado, mais focado em Cristo.
ou você simplesmente não o conhece. Não o conhece. E todo aquele que não conhece a Cristo, um dia Cristo vai dizer: eu não te conheço também. Então nós fomos convidados nessa Páscoa, nesse primeiro momento, nessa primeira reflexão aqui de Filipenses capítulo 2, a termos a mesma mente de Cristo. E qual é a mente de Cristo? Fazermos a vontade de Deus. Essa é a mente básica, a coisa mais elementar, fundamental para Jesus Cristo. Não importava o que era necessário fazer, ele fazia porque sabia que essa era a vontade de Deus, e ele foi obediente até a morte e a morte de cruz. Todos os momentos, até a morte deles, até a consumação, até o tetelestai, tudo foi feito dentro da vontade de Deus, em obediência à vontade de Deus. Continuando o texto de Filipenses capítulo 2, nessa Páscoa nós também somos convidados a vermos a glória que ele recebeu. Você e eu somos convidados a vermos a glória que ele recebeu. Versículo 9 fala isso. A glória que ele recebeu. E qual foi a glória de Cristo? Que glória é essa que ele recebeu? Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome. Mas que glória é essa que Deus o exaltou soberanamente? Em Atos capítulo 5, vai comigo lá para Atos capítulo 5, versículos 30 e 31. Atos capítulo 5, versículos 30 e versículo 31. Olha só o que diz ali. Diz assim: o Deus de nossos antepassados ressuscitou Jesus dos mortos, depois que os senhores o mataram, pendurando-o numa cruz. Deus o colocou no lugar de honra, à sua direita, como príncipe e salvador, para que o povo de Israel se arrependesse de seus pecados e fosse perdoado. Essa é a glória que Cristo recebeu. A glória vinda do Deus Pai. A glória que Cristo recebeu não foi a glória dos homens. Não foi a glória que o diabo ofereceu no dia da tentação, mas foi sim a glória dada por seu Pai, que o colocou no lugar mais sublime que existe, à sua direita, no lugar de honra que mais ninguém pode se sentar a não ser o próprio Cristo. Spurgeon, comentando sobre isso, ele disse: agora pare e medite nesse pensamento. Cristo não se coroou, mas foi seu Pai quem o coroou. Ele não se elevou ao trono de majestade, mas foi seu Pai quem o elevou até lá e o colocou em seu trono, o trono que pertence a Cristo. Jesus Cristo, ele é glorioso. Esse termo de glória, essa mesma ideia de glória, nós encontramos uma vez no Velho Testamento, esse termo, essa mesma ideia. E esse texto se encontra em Salmos capítulo 97. Salmo 97, 6, eu vou ler já aqui. Diz assim: os céus anunciam a sua justiça, todos os povos veem a sua glória. Essa é a mesma glória que nós vemos lá no texto de Filipenses capítulo 2. E esse Jesus glorioso, ele estará nos céus como um de nós. Eu sempre gosto de falar muito dessa ideia, porque me toma à mente a perspectiva de que o Deus, Filho de Deus, Espírito, tomou a forma de um homem e vai passar a eternidade dentro dessa forma de um homem. E João, nas suas visões, lá em Apocalipse, ele descreve Jesus Cristo como o Cordeiro que foi sacrificado. Vai comigo para Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. Nós vamos ler um texto curtinho, Apocalipse 5, mas é muito lindo, eu acho lindo esse texto. Diz assim: então, na mão direita daquele que estava assentado no trono, vi um livro, escrito por dentro e por fora, e lacrado com 7 selos. Vi um anjo poderoso que perguntava em alta voz: quem é digno de romper os selos deste livro e abri-lo? Mas não havia ninguém no céu,
nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e lê-lo. Comecei a chorar muito, pois não se encontrou ninguém digno de abrir o livro e ler. Então um dos 24 anciãos me disse: não chore, veja, o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o livro e os 7 selos. Então vi um cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas que agora estava em pé, entre o trono e os 4 seres vivos e no meio dos 24 anciãos. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que representam os 7 Espíritos de Deus enviados a todas as partes da terra. Ele deu um passo à frente e recebeu o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Quando o Cordeiro recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciãos se prostraram diante dele. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo santo, e entoavam um cântico novo com estas palavras: Tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Tu fizeste delas um reino de sacerdotes para o nosso Deus, e elas reinarão sobre a terra. Então olhei novamente e ouvi as vozes de milhares e milhões de anjos ao redor do trono, e também o dos seres vivos e dos anciãos. Cantavam com forte voz: Digno é o Cordeiro que foi sacrificado de receber poder e riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas no céu, na terra, debaixo da terra e no mar cantarem: louvor e honra, glória e poder pertence àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro para todo o sempre. E os 4 seres vivos disseram amém. E os 24 anciãos se prostraram e adoraram. Que imagem é essa? Que imagem é essa que nós cristãos que estamos lembrando hoje da Páscoa, da promessa de Cristo, que imagem é essa que nós vamos contemplar daqui a algum tempo? Quando não vai, não sei. Mas uma coisa sei, meus olhos vão contemplar essa verdade, essa imagem, essa cena. Irmãos, você está lá. Se você é salvo em Jesus Cristo, suas palavras estão aqui registradas. Você vai estar falando essas palavras. E que coisa maravilhosa é podermos olhar para o nosso Salvador não como um Salvador qualquer. Ele não vai ser um Salvador qualquer. Ele vai ser o nosso Salvador, homem-Deus. O homem-Deus, a gente vai ver um homem que tem sobre o seu corpo as marcas da crucificação, para mostrar o sacrifício que ele fez por nós. E nós vamos dar honra e glória a ele que é digno. Tony Garland, ele disse que a única coisa feita pelas mãos dos homens que estará nos céus são as marcas da crucificação no corpo de Cristo. Nada do que a gente produz aqui nessa terra vai estar lá no céu, a não ser isso. Isso é uma coisa que nos deve humilhar, porque a coisa que mais vamos ter, vamos dizer assim, vergonha, é de pensar que Ele tomou o nosso lugar na cruz. Ele que não era digno disso. Ele não era digno de morrer. Quem era digno de morrer naquele lugar? Éramos nós. Nós deveríamos ter morrido naquele lugar, mas para a eternidade. O Deus homem estará com aquelas marcas feitas por nós, homens, mostrando o amor
que Ele teve por cada um de nós. Como disse ali o texto de Apocalipse, Ele comprou, pois foste sacrificado e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda a tribo, língua, povo e nação. Esse é um dos grandes motivos que eu tenho no meu coração, um dos grandes motivadores quando a gente fala sobre missões. Quando eu penso, vamos para Portugal agora, vamos nos embrentar num lugar onde a gente não conhece direito as coisas, que a gente tem amigos já estão lá em Portugal e estão passando perrengue e são estruturados, não foram de qualquer forma, sabe, fizeram direitinho o tema de casa, mas que por ser brasileiro estão sofrendo muito. E você pensa, puxa, tanto lugar que eu podia ficar aqui no Brasil e trabalhar, tanta coisa que a gente podia fazer aqui, por que fazer isso? Porque Ele comprou para Deus pessoas de todas as tribos, povos e nações, de todas as línguas, inclusive da língua portuguesa, bem diferente da nossa, porque é a língua mãe. A gente não pode falar que a nossa língua é melhor que a deles, nem por um segundo, porque é a língua original deles, né? Mas é por causa disso que a gente deve viver, é por causa disso que a gente deve falar. E nós somos convidados a olhar essa glória que Deus deu para Cristo. Somos convidados nessa Páscoa a vermos a glória de Cristo, a glória do Cordeiro vencedor, exaltado sobre todos por Deus Pai, Deus Jesus Cristo glorioso, que merece receber, como nós lemos ali em Apocalipse, receber todo o poder e riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Nessa Páscoa nós somos convidados a olharmos, a vermos a glória de Cristo, a vermos a glória do unigênito Filho de Deus, exaltado sobre todos nós. E por fim, nessa Páscoa também nós somos convidados a sermos submissos a Ele. É a consequência mais óbvia, mais elementar que nós temos. Tendo a mente de Cristo, vendo a glória que Ele recebeu, a única coisa que nos resta fazer é sermos submissos à vontade dEle. Versículos 10 e 11 nos fala isso, falando que nós vamos dobrar os nossos joelhos e nós vamos confessar Ele, que Ele é Cristo, o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse termo Senhor que nós temos ali no versículo de número 11 é o equivalente no Antigo Testamento para o termo Jeová. E esse nome Jeová, o Yahweh, ele era um nome tão santo que eles não pronunciavam. Inclusive eles trocavam às vezes pela palavra Adonai, que também é Senhor, mas para não pronunciar esse nome, eles acabavam trocando a palavra para não falar Yahweh. Mas um dia todos nós vamos chamá-lo de Senhor, vamos confessar com as nossas bocas esse nome santo. E por que nós vamos poder confessar com esse nome santo com nossas próprias bocas sem medo nenhum? Porque Ele vai ter dado a nós um corpo glorificado. Nós já não seremos mais os pecadores que nós somos hoje. Nós não seremos mais aqueles que toda hora, por momentos constantes, deixamos de glorificar Ele. Seremos transformados num abrir e fechar de olhos, a palavra nos promete. Mas hoje, no tempo presente, ainda antes desse momento em que nós vamos confessá-lo como Senhor, para a glória de Deus Pai, não que nós já não tenhamos o confessado como Senhor, porque lá em Romanos nós sabemos que a salvação vem por confessarmos Cristo como Senhor, mas esse confessar aqui é diferente, é dar a glória dele dizendo Tu és o Senhor, é diferente. Mas hoje, sendo Ele já nosso Senhor, sendo que nós já temos a vida eterna, nós devemos ser submissos a Ele dentro ainda do nosso corpo mortal. É provável que Paulo, ao escrever esse texto de Filipenses capítulo 2, ele tinha em sua mente o que diz lá em Isaías capítulo 45.
Isaías 45, versículos 22 e 23 diz que todo o mundo se volte para mim para ser salvo, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Jurei pelo meu próprio nome, disse o que é justo, e não voltarei atrás em minha palavra. Diante de mim, todo joelho se dobrará, e toda língua me declarará lealdade. Provavelmente, pela semelhança, realmente devia ser o que Paulo tinha em mente. Que um dia toda língua confessaria, todo joelho se dobraria diante de Cristo. Todos declarariam que Ele é o Senhor. Nós temos esses contrastes que nós encontramos aqui nesse texto. Jesus, ele se humilhou a si mesmo, nós vimos na primeira parte. O que Deus fez? Deus o exaltou. Jesus não buscou um nome para si. Ele não buscou ser reconhecido entre os homens. Ele não quis se exaltar. Deus deu a ele um nome que é sobre todos os nomes. E Jesus, ele dobrou seus joelhos na forma de servo, serviu os outros como um escravo. E Deus decretou que todos os joelhos um dia se dobrarão diante dele. E nós, irmãos, temos nós dobrado os nossos joelhos diante de Deus? Eu tenho me alegrado muito com essas 24 horas de oração que nós temos tido a oportunidade de orar. É um movimento gostoso da igreja, é um movimento, como o Spurgeon falava, né, onde é como se fosse o pulmão, a locomotiva, né, da igreja, é isso. Precisamos orar. Quando nós imaginamos, são 48 pessoas diferentes orando durante o dia, dentro da sua meia horinha cada um. Não que necessariamente precisa preencher a meia horinha, mas dentro daquele período ali você é, vamos dizer assim, responsável por estar orando. Se nós pensarmos que 48 vezes Deus vai ouvir diante dele, num dia só, Deus abençoe nossos líderes, Deus abençoe nossos missionários, Deus abençoe nossos pastores, Deus abençoe nossos irmãos, Deus esteja com aqueles que não têm recursos para viver, Deus abençoe aqueles que estão trabalhando no combate ao Covid. 48 vezes pedindo para que Deus tenha misericórdia e mande uma resposta de oração para nosso sofrimento, que surja uma vacina, que surja um remédio para tratar. 48 vezes. Irmãos, 48 vezes em um só dia. Quantas vezes, eu não fiz o cálculo, não vou chutar aqui, mas quantas vezes isso dá por semana? Quantas vezes isso dá por mês? Quantas vezes isso vai redundar até o final do ano? Graças a Deus por essa oportunidade que nós estamos tendo. Não seja negligente. Dobre seus joelhos mesmo. Dobre seus joelhos. Ore diante de Deus. Clame a Ele por tudo o que nós temos pedido, e não somente aquilo que está na lista, mas muito mais. Dobre os joelhos diante de Cristo. Dobre os seus joelhos diante de Cristo. Temos nós confessado Jesus como Senhor? Isso o confessar é algo constante. Quando nós confessamos a Cristo como Senhor, nós estamos reconhecendo o senhorio dele sobre as nossas vidas. Nós estamos reconhecendo a nossa posição diante dele. E é necessário isso. É muito necessário isso. Infelizmente, quase sempre nós pensamos que nós somos senhores de nós mesmos. Senhores dos nossos próprios destinos. Senhores daquele que comanda as nossas próprias vidas. Fazemos o que bem entendemos. Ó, quão pequeno é nosso entendimento se assim pensamos. Que nós possamos confessar sempre Ele como Senhor. Que no nosso abrir dos olhos nós lembremos, Ele é o Senhor. Vou agradá-lo. Vou buscar ter a mente de Cristo. Confessando Ele como Senhor. E nós temos dado glória ao Deus Pai,
porque ao confessarmos Cristo como Senhor, Deus receberá a glória. Mas temos dado glória a Ele porque Ele é digno também. Ele é digno de receber toda a glória. Então, irmãos, nessa Páscoa eu gostaria, nesse dia de celebração da vitória de Cristo, que nós venhamos a ter a mente de Cristo, que nós venhamos a ver a sua glória e que nós venhamos a ser submissos a Ele. Então devemos ter, ver e ser. Esse é o nosso esbocinho de hoje. Ter a mente, ver a glória, ser submisso. Que nesse dia nós lembremos que na sexta-feira o Filho do Pai, Jesus, o justo, o inocente, tomou o lugar do culpado, do impostor Filho do Pai. Eu gosto muito dessa ideia, porque Barrabás é Bar-Abas, ou seja, Bar-Abba, ou seja, filho Bar e Abba, pai, do hebraico, ou seja, ele era o filho do pai, o nome dele significava filho do pai. Ele era o impostor filho do pai, porque o verdadeiro filho do pai tomou o lugar dele na cruz, inocente, puro. Mas esse impostor, pecador, culpado, ele foi liberto, ele ganhou liberdade que ele não merecia. Mas por causa do sacrifício que Cristo fez, ele cumpriu a vontade do Pai. E hoje ele nos deu vida, pois ele venceu a morte no terceiro dia, para que nós possamos lembrar dessa linda verdade com o coração cheio de esperança, sabedores que o mesmo que morreu e viveu no terceiro dia, como havia dito, ele também nos prometeu: vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele vai nos buscar, irmãos. Hoje nós lembramos a sua vitória sobre a morte, mas é essa vitória que nos traz a esperança, essa vitória que nos dá a alegria de viver, essa vitória que nos conduz a termos esse pensamento: ele vai voltar e nós iremos com ele. Maranata. Feliz Páscoa, feliz dia da ressurreição. Deus abençoe. Temos todos uma excelente semana.